2h30 da madrugada. Estreito de Formosa. 25 de outubro de 1944. O mar está calmo, quase negro. A única luz vem das estrelas e de uma lua minguante que mal atravessa as nuvens baixas do Pacífico. No alto da ponte do USS Tang, o comandante Richard O'Kane observa através dos binóculos. À sua frente, a silhueta de um transporte japonês danificado se arrasta pela água. 5.000 toneladas de aço e homens. Ferido, lento, vulnerável. Prepara em tubo de popa número 8. A voz de O'Kane é calma, controlada. É a voz de um homem que fez isso 32 vezes antes. 32 navios inimigos afundados em apenas 14 meses. O Tang é o submarino mais letal da Marinha dos Estados Unidos. E esta será sua 33ª vitória. Lá embaixo, na sala de torpedos traseira, as mãos trabalham rápido. Verificações finais. Pressão. Giroscópio. Profundidade. O torpedo Mark 18 está pronto. 2,5 metros de tecnologia elétrica de ponta. Silencioso. Invisível. Sem rastro de bolhas para denunciar a posição do submarino. A arma perfeita para caçar no escuro. Tubo 8 pronto, senhor. O'Kane respira fundo. Calcula a distância. 900 jardas. O transporte está praticamente parado. Um alvo impossível de errar. Fogo. O torpedo parte. Um leve tremor percorre o casco do Tang. O motor elétrico do Mark 18 zune baixinho enquanto a arma desliza para fora do tubo. O'Kane observa. Conta mentalmente. 5 segundos. 10. A trajetória parece perfeita. Reto. Quente. Normal. E então, algo muda. O torpedo começa a virar. Primeiro devagar, depois mais rápido. Uma curva suave que se fecha, que aperta, que se transforma em círculo. O impossível está acontecendo. O torpedo está voltando. E o Tang está bem no meio da sua trajetória. Torpedo em círculo, todo mundo para baixo, mergulho de emergência. Mas não há tempo. 20 segundos depois do disparo, um som metálico rasga a noite. O impacto sacode o submarino inteiro. A popa explode. Aço se rasga como papel. A água do Pacífico invade pelos compartimentos traseiros com a força de uma avalanche. Homens gritam, luzes piscam, alarmes soam. E então, silêncio. O USS Tang, o predador supremo dos mares, está afundando. Destruído não por torpedos inimigos, não por cargas de profundidade, não por minas, mas por sua própria arma, por sua própria perfeição tecnológica que acabou de se voltar contra ele. O submarino assenta no fundo. 180 pés de profundidade. 55 metros de água gelada do Pacífico, pressionando o casco de todos os lados. 3 compartimentos completamente inundados. 78 homens mortos instantaneamente. E 30 sobreviventes presos na sala de torpedos dianteira, sabendo que estão a menos de 1 hora da morte. Esta é a história do último torpedo do USS Tang. E de como a guerra moderna aprendeu uma lição brutal. Às vezes, o maior inimigo não está lá fora. Está dentro. Programado. Construído. Confiável. Até o momento em que não é mais. 14 meses antes. Pearl Harbor. Outubro de 1943. O USS Tang desliza para fora do estaleiro com sua pintura preta ainda brilhando ao sol do Havaí. É um submarino classe Balau. 95 metros de comprimento. 10 tubos de torpedo. Capacidade para 24 armas. Uma máquina de matar projetada para uma coisa: afundar navios japoneses. No comando está Richard Hetherington O'Kane, 32 anos. Olhos claros. Mandíbula firme. Um homem que parece ter nascido para fazer isso. Mas O'Kane não é novato. Ele já viu a guerra de perto. Serviu 5 patrulhas como oficial executivo no USS Wahoo, sob o comando do lendário Dudley "Mush" Morton. O submarino que mudou as regras da guerra submarina. O barco que provou que agressividade valia mais que cautela. Morton estava morto agora. O Wahoo, perdido em algum lugar do mar do Japão. Mas suas lições viviam em O'Kane. E O'Kane estava prestes a levar essas lições mais longe do que qualquer um havia ousado antes. Senhores, O'Kane diz à sua tripulação na primeira reunião. Vamos fazer história. Não atacaremos escondidos. Não fugiremos ao primeiro sinal de perigo. Vamos entrar, achar o inimigo e destruí-lo. Na superfície, se necessário. No meio do comboio, se preciso for. E vamos voltar para contar a história. É uma promessa audaciosa, talvez até suicida. Mas a tripulação acredita. Porque O'Kane não é só agressivo. Ele é brilhante.
desenvolveu táticas que ninguém havia pensado antes. Cruzeiro diurno de superfície com vigias extras. Exercícios constantes de reconhecimento por periscópio. Ataques noturnos de superfície que colocam o submarino literalmente no meio da formação inimiga, causando caos e confusão. Os japoneses não sabem lutar contra isso. Como abalroar um submarino que está se movendo mais rápido que seus navios? Como bombardear um alvo que surge do nada, dispara e desaparece antes que você possa reagir? A primeira patrulha de guerra do Tang começa em janeiro de 1944. 24 torpedos carregados. Destino: Mar da China Oriental. Em apenas um mês, O'Kane afunda 5 navios inimigos. 16 dos 24 torpedos atingem seus alvos. Uma taxa de acerto de 66%. Excepcional para qualquer submarino. Extraordinário para uma primeira missão. A segunda patrulha é diferente. Nenhum contato inimigo. Mais próximo a Truk, a Tang recebe uma ordem. Operação de resgate. Aviadores americanos foram abatidos durante bombardeios. Estão na água, nadando, morrendo. O'Kane passa 3 dias na zona de combate, emergindo repetidamente sob fogo inimigo. 22 pilotos resgatados. 22 homens que voltariam para casa porque O'Kane decidiu que valia a pena arriscar 80 vidas para salvar 22. E então, vem a terceira patrulha. Junho de 1944. O Tang está de volta ao Mar da China Oriental. E O'Kane está faminto. Em um único dia, 24 de junho, ele encontra um comboio japonês. 4 navios. O Tang mergulha direto no meio da formação. O que acontece a seguir é uma das demonstrações mais devastadoras de guerra submarina já registradas. Primeira salva. 2 torpedos. 2 acertos. O Tomahawk Maru explode em chamas. Segunda salva. O Tainan Maru vira de lado, a quilha exposta ao céu. Terceira salva. O Nasu-san Maru simplesmente desaparece numa coluna de água e fogo. Quarta salva. O Kenichi Maru tenta fugir. Inútil. 4 navios. Um dia. Mais de 20.000 toneladas de navegação japonesa enviadas ao fundo do Pacífico. Quando o Tang retorna a Pearl Harbor, O'Kane é recebido como herói. 3 Navy Crosses. Prêmios de unidade presidencial. Promoção. Reconhecimento. Mas O'Kane não está satisfeito. Porque há uma 5ª patrulha esperando. E ele sabe, sente no fundo da alma, que esta será a maior de todas. Ele não sabe que também será a última. Setembro de 1944. O Tang parte novamente. Desta vez, o destino é o Estreito de Formosa. As águas entre Taiwan e a China continental. Uma das rotas marítimas mais perigosas do Pacífico. Fortemente minada. Patrulhada constantemente. Um cemitério de submarinos. Mas também uma artéria vital para o Japão. Se você quer cortar o fluxo de petróleo, comida e munição para as ilhas japonesas, é aqui que você faz isso. O'Kane decide ir sozinho. Sem escolta. Sem reforços. Apenas o Tang e sua tripulação de 87 homens contra o que resta da Marinha Imperial Japonesa. Nos porões do submarino, 24 torpedos Mark 18 esperam. A nova maravilha tecnológica da Marinha Americana. Diferente dos antigos Mark 14, que deixavam um rastro de bolhas e faziam barulho suficiente para acordar os mortos, o Mark 18 é silencioso. Movido por bateria elétrica, sem combustão, sem escape, sem nada que denuncie de onde veio o ataque. É a arma perfeita para caçar à noite. Mas perfeição tem um preço. E esse preço, muitas vezes, é invisível até que seja tarde demais. O Mark 18 tinha sido desenvolvido às pressas. A guerra exigia resultados rápidos. Testes adequados levam tempo. E tempo era luxo. Então a Marinha aceitou um risco calculado. Colocou a arma em produção sabendo que havia um defeito. Raro, muito raro. Menos de 1% de ocorrência. Mas presente. Trajetórias circulares. Às vezes, por razões que ninguém conseguia explicar completamente. O torpedo simplesmente virava. Mudava de direção. E voltava para o submarino que o havia disparado. Era imprevisível, indetectável. E quando acontecia, geralmente fatal. O USS Tullibee foi perdido assim. O USS Flying Fish quase afundou. Outros submarinos reportaram casos próximos. Mas a ocorrência era tão baixa que a Marinha decidiu que valia a pena. Afinal, os Mark 18 estavam afundando navios japoneses aos montes. Por que mudar uma arma que funciona 99% do tempo? O'Kane sabia do risco. Todos os comandantes sabiam.
Mas quando você está no meio do Pacífico, caçando no escuro, confiando na sua experiência e na sua sorte, você aceita as probabilidades. Porque as alternativas são piores. Os Mark 14 antigos faziam tanto barulho que poderiam levar escoltas direto até você. E escoltas japonesas tinham cargas de profundidade. Então O'Kane confia nos Mark 18, 24 deles, cada um com 575 libras de Torpex. Cada um programado para mergulhar, correr reto por 4.000 jardas e explodir ao contato. 23 funcionarão perfeitamente. 10 de outubro de 1944. Primeira semana da 5ª patrulha. O Tang encontra seu primeiro alvo. 2 cargueiros japoneses navegando perto de Formosa. O'Kane não hesita. Ataque de superfície. Noturno. Rápido. 3 torpedos. 2 acertos. Os cargueiros afundam em minutos. O Tang desaparece na escuridão antes que as escoltas percebam o que aconteceu. É um começo promissor. Mas O'Kane quer mais. Muito mais. 23 de outubro. Tarde da noite. O operador de radar da Tang detecta múltiplos contatos. Muitos contatos. Um comboio inteiro. O'Kane sobe ao periscópio. Mesmo na escuridão, consegue distinguir as silhuetas. Petroleiros, transportes, escoltas. É um comboio grande, bem defendido, navegando em formação apertada. É exatamente o tipo de alvo que O'Kane adora. Preparar para ataque de superfície, ele ordena. Vamos entrar no meio deles. A tripulação se entreolha. Entrar no meio de um comboio escoltado, é loucura. Mas é O'Kane. E O'Kane nunca falhou antes. O Tang acelera. 20 nós na superfície. Direto para o coração da formação inimiga. Vigias gritam alertas de escoltas se aproximando. O'Kane ignora. Ele está focado, calculando ângulos, distâncias, velocidades. Fogo 1 e 2. 2 torpedos partem. Acertam um petroleiro. Fogo e fumaça explodem no horizonte. Fogo 3 e 4. Outro transporte é atingido. Começa a afundar. Agora o caos realmente começa. Os japoneses sabem que há um submarino no meio deles, mas não conseguem vê-lo. Navios viram bruscamente, tentando abalroar a Tang. 2 deles colidem entre si. Escoltas disparam cegamente na escuridão, acertando seus próprios navios. É confusão total. E no centro de tudo está O'Kane, calmo, disparando metodicamente. Fogo de popa! Mais 2 torpedos, mais 2 acertos. Quando a fumaça se dissipa e o Tang finalmente se afasta, 5 navios japoneses estão afundando. 5. Em uma única noite. É um recorde. Talvez nunca seja superado. Mas O'Kane não para. Porque no dia seguinte, ele encontra outro comboio. 24 de outubro. 21 horas e 40 minutos. O radar detecta novamente. Múltiplos contatos. Grandes. Movendo-se devagar. O'Kane investiga. É outro comboio. Talvez até maior que o anterior. Petroleiros com aviões empilhados nas cobertas. Transportes com caixas de aeronaves nas proas. É um comboio de suprimentos críticos. O tipo que pode manter o esforço de guerra japonês vivo por mais meses. O'Kane não vai deixar isso acontecer. Preparar todos os tubos. A Tang ainda tem torpedos suficientes. 10 Mark 18. Suficiente para causar dano significativo. Talvez até destruir o comboio inteiro. O ataque começa à meia-noite. O'Kane repete a tática da noite anterior. Penetra no centro da formação. Dispara de todos os ângulos. Caos. Confusão. Destruição. Um petroleiro explode com tanta força que ilumina o céu como se fosse dia. Um transporte vira de lado, lançando aviões e caixas ao mar. Outro transporte é cortado ao meio por um torpedo que atinge bem no centro. O Tang dança entre os navios que afundam, disparando, virando, acelerando. É balé mortal. É arte de guerra em sua forma mais pura e brutal. 2 da manhã. Os torpedos estão acabando. 9 navios afundados em 2 noites. 13 na patrulha inteira. É um recorde que provavelmente nunca será quebrado. O'Kane deveria recuar, voltar para casa, celebrar uma das maiores patrulhas da história da guerra submarina. Mas então ele vê o transporte danificado. 5.000 toneladas. Atingido mais cedo, mas ainda flutuando. Movendo-se lentamente, tentando alcançar a costa. Ainda não afundou. E O'Kane não deixa alvos inacabados. Preparar tubo de popa número 8. É o último torpedo Mark 18 a bordo. O torpedo número 24. O último de uma série quase perfeita. Dos 23 disparados até agora,
Todos funcionaram exatamente como deviam. Taxa de falha zero. Perfeição absoluta. Não há razão para acreditar que o número 24 será diferente. Alvo confirmado. 900 jardas. Ângulo favorável. O'Kane respira fundo. É um disparo fácil. Quase impossível de errar. Fogo. O torpedo parte. O tremor familiar percorre o casco. O zunido elétrico se afasta. O'Kane observa através dos binóculos. 5 segundos. 10. A trajetória é perfeita. E então, o impossível acontece. O torpedo começa a virar. Devagar no início. Depois mais rápido. Uma curva que se fecha. Que aperta. Que se transforma em círculo completo. E de repente, o torpedo não está mais indo em direção ao transporte japonês. Está vindo em direção ao Tang. Torpedo em círculo. O grito de O'Kane rasga a noite. Abaixo, na sala de controle, mãos voam sobre alavancas e válvulas. Mergulho de emergência. Tanques de lastro inundando. O submarino começa a inclinar, mergulhando desesperadamente. Mas não há tempo suficiente. 180 pés por minuto é a velocidade máxima de mergulho. O torpedo está se movendo a 29 nós. Quase 60 km por hora. A matemática é simples e brutal. O Tang não vai conseguir mergulhar a tempo. 20 segundos depois do disparo, o som. Krang. Aço contra aço. Metal rasgando. Soldas estourando. A popa do Tang explode numa tempestade de água e fogo. Compartimento de torpedos traseiros inundado instantaneamente. Sala de máquinas traseira alagando. Sala de controle traseira destruída. 78 homens mortos antes mesmo de perceber o que aconteceu. O submarino mais letal da Marinha dos Estados Unidos está afundando. E seu maior inimigo foi ele mesmo. 180 pés. 55 metros. O Tang assenta no fundo do Estreito de Formosa com a popa completamente destruída e 3 compartimentos inundados. A água gelada do Pacífico pressiona o casco de todos os lados. 2.000 toneladas de metal e homens pousadas na lama. Na sala de torpedos dianteira, 30 homens estão vivos. Por enquanto. A única luz vem de lanternas de emergência que lançam sombras fantasmagóricas nas anteparas de aço. O ar já está pesado, quente, úmido, cheira a óleo, suor e medo. Homens respiram ofegantes, tentando controlar o pânico. Alguns rezam baixinho. Outros simplesmente olham para o teto, sabendo que acima deles há 55 metros de oceano. O'Kane está entre eles. O comandante que nunca falhou, que afundou 33 navios, que resgatou 22 aviadores, que liderou a tripulação mais letal da guerra, e que agora está preso no fundo do mar porque sua própria arma o traiu. Senhor, um jovem marinheiro sussurra. Vamos conseguir sair? O'Kane olha para ele. Quer mentir. Quer dizer que sim. Que vão escapar. Que haverá resgate. Mas ele é O'Kane. E O'Kane não mente para seus homens. Vamos tentar. A matemática da sobrevivência é simples e desesperadora. Eles têm talvez 2 horas de ar. Talvez menos, considerando que 30 homens estão respirando em um espaço projetado para 15. Não há resgate vindo. Ninguém sabe que estão aqui. Ninguém vai saber por dias, talvez semanas. Se quiserem sair, terão que fazer isso sozinhos. E há apenas uma maneira. O pulmão Mommsen. É um dispositivo simples, praticamente primitivo, inventado em 1929 por Charles Mommsen. Um rebreather de emergência. Uma bolsa de borracha contendo cal sodada para absorver dióxido de carbono e um pequeno cilindro de oxigênio. Você coloca o bocal na boca, sela o nariz e sobe. Devagar, muito devagar, deixando o ar expandir nos pulmões conforme a pressão diminui. Expire constantemente. Não segure o ar. Se segurar, seus pulmões explodem. Em teoria funciona. Em testes controlados funciona. Mas isto não é teste. Isto é 180 pés de água real. Fria, escura, cheia de destroços flutuantes. E ninguém nunca usou o pulmão Mommsen em combate real. Ninguém sabe se realmente funciona quando você está ferido, exausto, aterrorizado. Mas não há alternativa. Preparem o tronco de escape. O'Kane ordena. Então, chegam as cargas de profundidade. Os japoneses sabem que há um submarino aqui em algum lugar. Viram ele mergulhar. E agora estão metodicamente cobrindo a área com explosivos. Cada carga sacode o casco, faz as anteparas tremerem, solta rebites, abre pequenas rachaduras. E pior que tudo, incendeia a bateria dianteira. Fumaça começa a entrar na sala de torpedos. Fumaça acre, tóxica,
que queima garganta e pulmões. O calor aumenta, a temperatura sobe, 15 graus, 20, 25. A tinta nas anteparas começa a chamuscar, a derreter, a escorrer. Eles estão ficando sem tempo. Primeiro grupo, no tronco. Agora, 4 homens entram no pequeno compartimento cilíndrico. O'Kane fecha a escotilha atrás deles. A água começa a entrar, enchendo o tronco lentamente. Equalizar a pressão. Quando a água atinge o teto, a escotilha externa pode ser aberta. Clank. A escotilha abre. Os 4 homens sobem pela abertura. Desaparecem na escuridão acima. 2 deles nunca chegam à superfície. O processo se repete. Mais 4 homens. Depois, mais 4. Cada grupo leva 15 minutos. 15 minutos preciosos enquanto o ar fica cada vez mais rarefeito e o calor cada vez mais intenso. Alguns homens entram em pânico durante a subida. Esquecem de expirar. Seus pulmões explodem. Outros ficam desorientados pela falta de oxigênio. Nadam na direção errada. Outros ainda chegam à superfície, mas estão tão exaustos que não conseguem se manter flutuando. Afogam-se a poucos metros da salvação. Das 6 horas da manhã até o meio-dia, 13 homens tentam escapar. Apenas 5 conseguem. Os 17 restantes nunca deixam o submarino. O calor se torna insuportável. A fumaça os sufoca. O oxigênio acaba. Um por um, eles adormecem. E não acordam mais. O'Kane é um dos últimos a tentar. Sobe lentamente, exalando constantemente, seguindo cada regra que aprendeu. A água está gelada. A pressão esmaga seus ouvidos. Seus pulmões queimam. Mas ele continua subindo, porque é O'Kane. E O'Kane não desiste. Ele chega à superfície às 7 da manhã. Respira fundo. O ar nunca pareceu tão doce. E então vê algo que nunca esquecerá. A proa do transporte que tentou afundar na noite anterior está emergindo verticalmente da água. 50 metros de aço apontando para o céu como uma lápide gigante. Lentamente afundando. E ao redor dele, destroços. Corpos. Destroços do seu próprio submarino misturados com destroços dos navios que destruiu. É uma visão do inferno. E é a última coisa que ele vê antes que mãos japonesas o puxem para fora da água. A fragata CD-34 resgata 9 sobreviventes do Tang. 9 de 87. Uma taxa de sobrevivência de 10%. Os japoneses não são gentis. A bordo da fragata estão sobreviventes dos navios que o Tang afundou. Homens queimados, mutilados, furiosos. Quando veem os americanos atacam. Chutes, socos, golpes com pedaços de madeira. Os marinheiros da Tang são espancados até quase perder a consciência. O'Kane mais tarde dirá: quando percebemos que nossos espancamentos estavam sendo administrados pelos sobreviventes queimados e mutilados de nossa própria obra, descobrimos que podíamos aceitar com menos preconceito. É uma forma elegante de dizer: merecíamos. Os 9 homens passam os próximos 10 meses em campos de prisioneiros japoneses. Fome, doença, trabalho forçado, espancamentos diários. O'Kane, que pesava 180 libras quando foi capturado, pesa 88 quando é libertado. 40 quilos, pele e ossos. Mal consegue andar, mas sobrevive. Em agosto de 1945, as bombas atômicas caem. O Japão se rende. Os campos são libertados. Os 9 homens do Tang voltam para casa. Para um país que os considera heróis. Que não conhece toda a história. Que não sabe que o submarino mais letal da América foi destruído não por inimigos, mas por sua própria tecnologia. 27 de março de 1946. Gramado da Casa Branca. O presidente Harry Truman coloca a medalha de honra no pescoço do comandante Richard O'Kane. É a mais alta condecoração militar americana, dada por conspícua galantaria e intrepidez em combate. O'Kane aceita com graça. Faz o discurso esperado. Agradece. Homenageia sua tripulação, especialmente os 78 que não voltaram. Mas à noite, sozinho, ele pensa no torpedo número 24, no Mark 18 que decidiu voltar. Na probabilidade de menos de 1% que se tornou certeza absoluta. Na perfeição tecnológica que falhou no momento mais crítico. E se pergunta: valeu a pena? 33 navios afundados, 116 mil toneladas, 22 aviadores resgatados, 5 patrulhas de guerra, recorde absoluto da Marinha dos Estados Unidos. Uma carreira que mudou a forma como os submarinos lutam, contra 78 homens mortos. 87 se contar os que morreram durante a captura e cativeiro. 87 vidas trocadas por um recorde, por estatísticas, por números em relatórios que poucos lerão e menos ainda lembrarão.
O'Kane nunca fala muito sobre aquela noite. Sobre os 20 segundos entre o disparo e o impacto. Sobre os homens presos na sala de torpedos. Sobre o calor. A fumaça. O desespero. Ele escreve um livro anos depois. Clear the Bridge. Conta a história. Mas mesmo ali, há coisas que não podem ser ditas. Coisas que só quem esteve lá pode entender. Como é a sensação de comandar o melhor submarino da guerra. E vê-lo destruído pela própria perfeição na qual você confiou. O USS Tang permanece no fundo do Estreito de Formosa. 180 pés abaixo da superfície. 55 metros de água. Seu destroço nunca foi oficialmente localizado. Algumas expedições tentaram. Nenhuma teve sucesso. É possível que a correnteza forte tenha coberto o casco com lama. Ou que ele tenha se desintegrado com o tempo. Ou simplesmente que o estreito seja grande demais e as águas muito turvas. O Tang está lá. Em algum lugar. Uma tumba de guerra não marcada para 78 homens que morreram fazendo o que faziam de melhor. Em 1998, a Marinha dos Estados Unidos batiza um destroyer com o nome USS O'Kane, DDG-77. É uma honra rara. Poucos comandantes têm navios nomeados em sua homenagem enquanto estão vivos. O'Kane comparece à cerimônia. Tem 86 anos. Magro, grisalho. Mas os olhos ainda são claros. Ainda carregam aquela intensidade. Ele morre em 1994, aos 94 anos. Vai em paz. Cercado por família, por amigos, por uma nação grata. Mas até o fim, carrega o peso daqueles 78 homens. Dos que ficaram presos. Dos que sufocaram. Dos que queimaram. Dos que tentaram escapar e não conseguiram. Em 2013, o National WWT Museum, em Nova Orleans, inaugura Final Mission, USS Tang Submarine Experience. É uma experiência interativa. Visitantes entram numa réplica da sala de controle do Tang. Assumem estações. Operador de sonar, controlador de profundidade, torpedeiro. E revivem aquela última noite de outubro de 1944. As luzes vermelhas de emergência, os alarmes, o som do torpedo deixando o tubo. E então, a virada. O círculo. O impacto. Crianças experimentam. Famílias. Veteranos. Todos saem em silêncio. Porque não há como estar ali, mesmo numa simulação, sem sentir o peso. Sem entender que aqueles homens sabiam que iam morrer. E esperaram. Presos. No escuro. No calor. Enquanto o ar acabava. A exposição tem uma seção dedicada ao pulmão Mommsen. O dispositivo real está lá, numa vitrine. Parece tão simples, tão primitivo. Uma bolsa de borracha, alguns tubos, um bocal. É difícil acreditar que homens confiaram suas vidas a isso. Que 13 tentaram. Que apenas 5 conseguiram. E há uma parede com os nomes. Todos os 87. Organizados por posto, por compartimento. Por onde estavam quando o torpedo atingiu. Os que morreram instantaneamente na popa. Os que ficaram presos na sala de torpedos. Os que tentaram escapar. Os que quase conseguiram. Cada nome é uma história. Uma vida. Uma família que esperou notícias que nunca chegaram. Um telegrama que mudou tudo. Uma bandeira dobrada. Uma medalha póstuma. E a dor que nunca realmente passa. A história do USS Tang ensina muitas coisas. Sobre coragem. Sobre liderança. Sobre a brutalidade da guerra no mar. Mas a lição mais importante é sobre algo mais sutil. Mais perigoso. Mais relevante hoje do que era em 1944. A perfeição tecnológica é uma ilusão. O torpedo Mark 18 era maravilhoso, silencioso, invisível, efetivo, 99% confiável. Uma obra-prima de engenharia para sua época. Mas aquele 1% importava. E quando importou, matou 87 homens. A Marinha sabia do defeito. Sabia das trajetórias circulares. Sabia que havia submarinos em risco. Mas os números pareciam aceitáveis. Menos de 1% de falha contra centenas de navios afundados. A matemática fazia sentido. Até que não fez mais. Porque matemática não sofre. Números não têm famílias. Estatísticas não queimam vivas em salas de torpedos enquanto o ar acaba. O Tang foi vítima da própria eficiência. Do desejo de fazer mais. Afundar mais. Ganhar mais. A guerra cria essa pressão. Essa urgência. Essa necessidade de resultados imediatos. E quando você está nessa pressão, aceita riscos que, em tempos de paz, pareceriam insanos. O'Kane aceitou. Conscientemente. Ele sabia dos torpedos circulares. Todos os comandantes sabiam.
mas a alternativa era usar os Mark 14 barulhentos, que denunciavam sua posição, que atraíam escoltas, que matavam submarinos de outras maneiras. Então você escolhe. E torce para que as probabilidades estejam do seu lado. E na 24ª vez, descobre que não estão. A ironia é que o Tang foi o melhor, o mais mortal, o mais eficiente. 33 navios em 14 meses, um recorde que permanece até hoje. Se havia um submarino que merecia sobreviver à guerra, era o Tang. Se havia uma tripulação que merecia voltar para casa, era aquela. Mas a guerra não funciona assim. A guerra não recompensa mérito. Não protege os melhores. A guerra é cega, aleatória, brutal. E às vezes, o torpedo simplesmente vira. E não há nada que você possa fazer a respeito. Hoje, turistas visitam o Estreito de Taiwan. Navios de carga cruzam as mesmas águas onde o Tang caçava. Aviões comerciais voam sobre a área. A vida continua. O mundo girou. A guerra acabou há 80 anos. Mas lá embaixo, 180 pés abaixo da superfície, o USS Tang permanece, corroído, coberto de lama, talvez quebrado em pedaços. Talvez ainda intacto, dependendo de onde e como pousou. Ninguém sabe ao certo. As águas são turvas, as correntes fortes. E há tantos destroços no Estreito de Taiwan que encontrar um submarino específico é quase impossível. Mas ele está lá. E com ele, os restos de 78 homens que nunca voltaram para casa. Marinheiros, torpedeiros, maquinistas, cozinheiros, homens de 18 a 40 anos, alguns casados, alguns com filhos, alguns que mal haviam começado a viver. Todos mortos em 20 segundos porque um torpedo decidiu virar à esquerda em vez de seguir reto. Não há memorial no local, não há placa, não há boia marcando a posição. É apenas água, fria, escura, indiferente. O mesmo mar que testemunhou a maior série de afundamentos da guerra submarina, agora guarda o túmulo daqueles que os causaram. Às vezes, pescadores locais contam histórias. De noites calmas, quando você pode ouvir sons vindos do fundo. Metálicos. Batidas. Ecos de algo que já foi vivo. Histórias de fantasmas. Superstições. Ou talvez apenas o casco se movendo com as correntes. Metal velho se ajustando à pressão eterna. Mas os 9 sobreviventes acreditavam que havia algo mais. Que parte da tripulação ainda está lá. Não fisicamente, não literalmente, mas de alguma forma. Guardando o submarino. Mantendo vigília. Esperando o dia em que alguém finalmente os encontre e os traga para casa. O'Kane costumava dizer que os mortos não se importam com memoriais. Não se importam com honras. Não se importam com recordes ou medalhas ou navios nomeados em sua homenagem. O que importa é que não sejam esquecidos, que suas histórias sejam contadas, que alguém, em algum lugar, lembre que eles existiram, que lutaram, que morreram fazendo algo que acreditavam ser importante. Esta é essa história. 80 anos depois, a lição do USS Tang ressoa. Não sobre guerra, não realmente. A guerra sempre foi brutal, sempre foi mortal, sempre tirou os melhores e os piores sem discriminação. A lição é sobre confiança. Sobre o que acontece quando confiamos demais em sistemas que não entendemos completamente. Quando aceitamos riscos porque os números parecem bons. Quando escolhemos eficiência sobre segurança porque a pressão por resultados é muito grande. O Mark 18 tinha menos de 1% de falha. Hoje, sistemas críticos têm menos de 1/1000%, menos de 1/10000000. Confiamos em aviões, em pontes, em centrais nucleares, em algoritmos que controlam mercados financeiros, em inteligência artificial, que toma decisões que afetam milhões. E todos têm aquele 1%, aquela falha rara, aquele caso extremo que os testes não pegaram, que os engenheiros não previram, que as simulações não mostraram, até que acontece. E quando acontece, não são números que sofrem, são pessoas, famílias, vidas reais que param porque um sistema que deveria ser perfeito revelou-se apenas quase perfeito. O Tang nos lembra que não existe perfeição absoluta, que sempre há risco, que sempre há aquele 1%, e que às vezes, esse 1% é tudo que importa. A diferença entre voltar para casa e afundar no fundo do Pacífico não está nos 99% que funcionam, está no 1% que não funciona. E você nunca sabe qual disparo será aquele, qual decisão, qual momento, até que seja tarde demais. 2:30 da madrugada. Estreito de Formosa. 25 de outubro de 1944.
Um torpedo parte, vira, volta. E em 20 segundos, 87 homens estão condenados. Não por inimigos, não por má sorte, não por erro humano, mas por um defeito de menos de 1% numa arma que funcionou 23 vezes antes sem falhas. O submarino mais letal da Marinha dos Estados Unidos foi destruído pela própria tecnologia na qual confiou. O comandante mais bem-sucedido da guerra submarina viu sua tripulação morrer porque aceitou um risco que parecia aceitável. E 78 homens pagaram o preço final de uma inovação que prometia ser perfeita. Hoje, o USS Tang repousa no fundo do mar, esquecido por muitos, lembrado por poucos. Mas sua história permanece, não como advertência contra a tecnologia, não como crítica ao progresso, mas como lembrete humilde de que perfeição é sempre uma ilusão, e que às vezes o torpedo simplesmente vira, e não há nada, absolutamente nada, que você possa fazer, exceto esperar que não seja você no caminho dele. Mas na noite de 25 de outubro de 1944 e 87 homens pagaram o preço de uma probabilidade que finalmente se realizou. O mar guarda seus segredos. O tempo apaga memórias. Mas enquanto houver alguém para contar esta história, o USS Tang e sua tripulação não estarão verdadeiramente perdidos. Eles estarão aqui, nessas palavras, nessa lembrança, nesse aviso que ecoa através das décadas. Confie na tecnologia. Use-a. Aproveite-a. Mas nunca, nunca, esqueça que ela pode falhar. E quando falhar, não serão números que pagarão o preço. Serão vidas. Como foram há 80 anos, quando o melhor submarino da América foi traído pela própria perfeição que o tornou mortal.